Quais foram os alertas que o nosso presidente deu, gente? Olha, primeira coisa, pessoal, apagões, tá? Apagões. Sejam eles de causa natural ou não. Ou, a gente sabe muito bem, da programação do GO, o que o GO quer fazer, essa redução populacional absurda que eles querem promover em um curtíssimo espaço de tempo. A aceleração braba começa ano que vem, 2025. Então, aquela coisa, eles têm um leque de ações, tá, para promover essa redução, um leque. Justamente para não dar na cara que está acontecendo uma literal G contra a população, contra a humanidade. Para não dar na cara, para tentar disfarçar. Então, eles têm várias abordagens que a gente vem falando. Há anos a gente vem falando disso. Tá? Apagões, gente. Apagões de causas naturais ou não. Também porque o Sol está tendo muita atividade. Está muito doidinho. Tá bom? Pode ter, sim, um apagão devido à atividade de explosões solares, rejeição de massa coronal e tal. Pode acontecer também, mas pode acontecer também por, não é, determinadas situações que, com determinadas tecnologias, que eles conseguem provocar apagões. A gente tem que ter muito cuidado como a gente coloca isso numa live aberta, tá? Tem que ter muito cuidado, gente. Outra coisa, comunicação. A gente também já fala há muitos anos, tá? Sobre o corte nas comunicações que esse pessoal quer fazer, tá? Só deixando os militares com comunicação. Eles querem, cada vez mais está óbvio que eles precisam controlar a internet. Nem eu não diria controlar, eles querem acabar com a internet, porque esse livre intercâmbio, tá, de informações está atrapalhando muito. Daí que vem com esse caô de fake news, as fake news. Engraçado que quem fala em fake news são os maiores mentirosos, os maiores, vamos dizer, distribuidores de narrativas. São esses que reclamam fake news, que fala da desinformação. Gente, desinformação, para combater, é o quê? Liberdade de expressão total e restrita. Tá bom? Aí está, a pessoa entender, analisar e ver. Porque antigamente eles tinham o monopólio das narrativas. Eles tinham o monopólio da verdade. A gente aqui no Brasil sabe o poder da rede Globo Lixo, o que ela tinha antigamente. Hoje em dia é motivo de chacota. Quem assiste realmente é um desavisado, porque virou motivo de chacota. Não é? É um bando de retardado, é um bando de sem noção. Seus pseudo-especialistas não têm ideia do que está acontecendo. Eles são meros papagaios, falam coisas absurdas. Às vezes eu fico até chocado de ouvir e ver, como eu não assisto, hein? Às vezes a gente vê pelo Twitter, pelo X, né? Certos clipes das asneiras absurdas, que principalmente a Globo News vem falando, né, com seus papagaios. Às vezes eu fico pensando, gente, esse pessoal não tem vergonha na cara? Será que eles não entendem a besteira, o tamanho da besteira que eles estão falando? Não é? Ou seja, virou uma questão assim de essencial para que as oligarquias, para que as lideranças tentem manter as suas narrativas em pé. Está muito difícil, pela mentira generalizada. Está muito difícil. Então, eles vão tentar acabar com as comunicações. Outra coisa também. Vamos lá, como é que eu vou falar? Vamos ver se vocês vão entender, tá? Vou falar aqui, gente. Essa outra que é meio delicada, tá? Vamos lá. Vamos ver se vocês vão entender, que eu não posso falar explicitamente. Vamos ver. Vocês sabem muito bem o que aconteceu em 2020, não conhecem? Não sabem? Quando eu falo de 2020, vocês sabem o que eu estou falando. Vocês sabem o que aconteceu. Vocês sabem que fecharam tudo, não é? Vocês sabem. Muito bem. Se eu não me engano, foi ou setembro ou outubro de 2023, lá em Dáquila, na Fazenda, numa conversação do Idibel com um grupo dos veteranos, lá no Ponto da Harmonia. Só vai entender quem é que estava lá. Quem for aqui do grupo dos veteranos e estava em Dáquila, ou em setembro ou em outubro, lá no Ponto da Harmonia, que veio o Bilu, veio o Idibel falar com a gente, e ele falou que o GO, que as lideranças estavam planejando uma segunda, do que vocês sabem que eu estou falando, mas que eles ainda estavam testando determinadas situações para ver qual que ia ser mais eficaz na redução. Eu não posso falar explicitamente, espero que vocês estejam entendendo. Ele já falou isso ano passado para a gente, que eles estavam planejando. Tá? Aí o nego já saiu doido. Passa para a gente como neutralize. Aí, porra, se eu falei para vocês que eles estão planejando,
Como que eu vou passar alguma coisa para outra? Você joga, olha só como é que nego é atrapalhado, né? Estabanado, né? O cara está falando de uma possibilidade e nego já quer, né, vamos dizer, o antídoto sem antes. Olha como é que é louco o negócio. Então, o que acontece? O Bilu falou isso ano passado. Beleza. Só que agora veio outra informação. Que já está, vamos dizer, em campo uma maneira para espalhar essa nova situação. Tá? E praticamente essa nova situação seria 10 vezes pior do que a outra. Que a outra não foi como eles queriam. Tá? Apesar das narrativas loucas que a gente viu, apesar das censuras absurdas, do controle, né, das mídias todas, para tentar manter uma emergência, uma loucura, não aconteceu como eles queriam. Essa está 10 vezes pior. Tá? E essa a gente precisa se preparar. Tá? A preparação que eles já passaram, que o nosso presidente falou, inclusive, quem estava na viagem ouviu. É uma preparação de base. Precisamos melhorar a nossa imunidade. Exercício físico. É aquele arroz com feijão que a gente vem falando há um tempão. Comer 70% cru, 30% cozido, o mínimo de ultraprocessados, mínimo possível. Tá? Retira tudo que inflama, principalmente açúcar. Açúcar é complicado. Exercício físico. E existem pequenas recomendações. Tá? São recomendações, se vocês me entendem. Primeiro, aconselho, isso aí, Felipe, porque eu faço isso. Eu aconselho vocês, procurem um excelente médico de medicina integrativa, né? Tem um monte. Eu, aqui em DACA, temos a doutora Viviane Castrup, que é associada antiga e que, poxa, já tratamos, família minha toda trata com ela, muito de DACA, né? E para suplementar, melhorar o teu físico, melhorar a sua imunidade. Isso é importante, gente. Melhorar a imunidade, a alimentação, exercício físico. E atrair, nosso presidente também deu umas dicasinhas básicas para começar a se preparar para o que está chegando, tá? Que vai ser 10 vezes pior. Sabe isso aqui, ó? É aquela aspirina de baixa dose, de 80 miligramas. Não precisa ser todo dia, 3 vezes por semana. É uma recomendação. Outra recomendação, quem tem oxigênio estabilizado. Vocês aí dos Estados Unidos, vocês têm o Cell Food, que é o melhor do mundo. É oxigênio estabilizado, ele é top. 9 gotinhas num copo d'água, 3 vezes por semana, fantástico. E para quem malha, 9 gotinhas num copinho d'água, 20 minutos antes de ir malhar, vocês vão ver a diferença. Eu faço isso e senti uma diferença grande. Tá? E também, ou então, pode ser o oxigênio, ou água oxigenada, o P10. P10 é uma água oxigenada que você pode tomar. É o que chama de food grade, grau de comida, que você pode ingerir, não tem químico dentro, não tem aditivos, não é essa de farmácia, que você não pode beber isso. E não é para beber também direto, tá? A P10, é o P10, é que eu não tenho aqui, senão eu mostrava. Não sou patrocinado, gente. É porque realmente é a única que eu conheço, fidedigna aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, qualquer tipo de água oxigenada, food grade. Aí é tudo bem. Aí uma colher, pega uma colher de chá e dilui num copo d'água, ou então num suco de laranja, sei lá, mexe e toma. 3 vezes por semana também, para oxigenar teu sangue. Tá? Isso já é uma preparação importante que o nosso presidente nos passou para encarar isso daí, gente. E está chegando. E vai ser complicado. Tá? A gente. Ó, tira leite derivado, tá? Leite inflama também. Existem, para a gente aqui no Brasil, existem alguns alimentos que os nossos parceiros nos falam que a gente tem que evitar de qualquer jeito. Tá? Refrigerante, leite, pão francês, que o nosso pão francês é química pura, é um lixo aquilo. É química pura, uma bosta, faz um mal absurdo. E frituras, por causa desses óleos, óleo de soja, de girassol, canola, então, não é nem alimento, gente. Evitem totalmente esses tipos de óleos vegetais, isso é um veneno. Vai para banha de porco, usem manteiga, que é muito saudável. Esquece margarina, que é outro lixo. Isso é lixo, tóxico. Nosso corpo não digere.
Nós não temos enzimas, tá, para digerir esse lixo todo. Faz um mau absurdo. A gente tem que ter muito cuidado com a nossa alimentação agora, porque a nossa imunidade está intimamente ligada. Eu sei que, às vezes, como eu escorrego e como umas porcariazinhas, eu sinto oscilação na minha imunidade. É nítido, tá? É nítido. Só que esse período que a gente vai entrar é muito complicado, gente. É o que eu estou falando para vocês. Vamos ter anos muito difíceis, é uma realidade. Não adianta querer dourar a pílula, não adianta querer dar um cenário romântico, os seres de luz estão aí, maravilhosos. Não adianta ficar de caô. Vai ter um período, sim, complicado, difícil para todos nós, não é? Com a conivência das nossas lideranças, né? Apimentando, jogando querosene na fogueira, piorando a situação. Vai ser um show de horrores, tá? Não adianta ficar de coisinha. Complicado, sim. As pessoas não têm ideia do que está chegando. O intuito não é assustar, não é tocar terror, não é ficar fazendo drama, não. É pé no chão mesmo, pragmático. Que eu venho repassando aqui é o que a gente vem ouvindo dos nossos parceiros, da boca deles para o nosso ouvido. Não é a vozinha na cabeça, não. Não é canalizaçãozinha, não é nada disso. É gravado, filmado, cara a cara, com dezenas, centenas de pessoas envolvidas, tá? E se não fosse a presença deles, a gente estava roubado, porque a gente não ia saber nada disso, ia cair como um otário nesse plano todo, né? Não ia entender esse jogo. Porque o jogo é muito pior, gente. A situação é muito pior, tá? Toda a elite é controlada, gente. Toda ela é controlada. Esse escândalo aí do cantor, tem que ter cuidado até com o nome que a gente fala, né? Esse cantor dos Estados Unidos, que fazia as festinhas, há anos filmava a galera toda, não só artistas, como políticos, como personalidades de espetáculo e tal. Fez uma biblioteca para o quê? Extorquir, manipular. É o modus operandi do geral, é assim que eles controlam. Gente, botem um negócio na sua cabeça. Ninguém que tem sucesso absurdo, seja como entretenimento, seja política, seja na economia, nenhuma dessas pessoas são independentes, fazem o que querem. Nenhuma delas. Todos são controlados, tá? Todos são cooptados, tá? Todos caem em determinadas armadilhas para que consigam colocar o cabresto nelas. E todas elas são permitidas de ascender para determinados cargos, determinadas posições, são permitidos, porque estão compactuando com essa galera toda. Aí nego chama de satanismo, chama de não sei o quê, e não é nada disso, porque isso não existe. Tá? Tem por trás os seus Anunnakis, o seu sistema de controle, que a situação é outra, mas não dá para falar aberto isso aqui, tá? Infelizmente não dá para entrar em detalhe. Assim, tá bom? Aí a gente vem ouvindo esse negócio de apocalipse, que não sei, o demo, que Lúcifer, que as forças do mal. Nada disso existe, gente. A real disso aí é outra. A real disso aí é outra. Inclusive acho que eu vou ver se. É que é muito difícil falar aberto disso aí, gente. Isso aí só fechado online. Só dá para falar isso com liberdade, de maneira objetiva, né? Só dá para falar isso online, fechado, não dá para falar aberto. Mas a situação é essa, gente. É muito complicado, tá? O que está chegando aí é muito complicado. A gente já vem alertando isso daí, vem falando disso daí. Não é brincadeira, não é filme, não é historinha, né? A gente já está vendo, já está sentindo um gostinho do que está acontecendo. A gente já está vendo como eles são um bando de psicopatas, sabe? Nessa semana foi uma coisa assim, simplesmente surreal o que aconteceu. Tá? A gente viu, por exemplo, lá por setembro, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que é uma psicopata, uma corrupta, o marido dela fechou contratos bilionários com a Pfizer, né, vocês sabem do quê? Para facilitar lá na União Europeia a situação toda, que vocês sabem do quê? Foi tudo constatado, um absurdo, ninguém foi preso, ninguém foi aconteceu nada. Ela foi, por incrível que pareça, reeleita para a presidência. Por quê? Porque é um fantoche obediente, tem cara de pau, vai lá na frente, fala a bostalhada toda que tem que falar. E o que acontece? Esse fantoche senil, o Biden, autoriza, não é ele, o grupo por trás dele, para esculhambar a situação, mais ainda, porque eles querem uma guerra, para reduzir a população também, aumentar a letalidade e a redução da população. Tá? Autorizam, né? Porque o Zelensky é um fantoche deles, é um bunda mole. Zelensky é um comediante, um humorista, é um saltimbanco. Tem relevância nenhuma, o cara é bobo da corte, está lá de fantoche, obediente, sabe fazer cara de mal, né? Vai nos lugares vestido de militar, né, com aquele suéter verde. Ridículo, patético. Autorizou ele a fazer disparos em solo russo com o armamento, com os mísseis que os Estados Unidos deram para eles. Gente, isso aí é muito sério, gente. E o que o Putin fez? Vocês estão fazendo isso? Vocês querem escalar? 3 dias atrás, se não me engano, foi essa semana, ele disparou pela primeira vez na história. Olha a gravidade, gente. Pela primeira vez na história, ele disparou um míssil
balístico intercontinental de curto alcance, com uma ogiva com 18, para que fragmenta em 18 ogivas, tá? Um míssil supersônico. Só que ele não colocou explosivos no míssil, ele só disparou. Por quê? Porque ele está ouvindo a narrativa. Ficam falando que a Rússia não tem armamento, que não tem nada, como a retardada da Underline. Ah, eles estão arrancando o chip de máquina de lavar. Gente, esse povo, eu acho que esse povo é um rebutalho que nem só, gente. Porque, gente, se você tem um mínimo de massa cinzenta, você ouve um discurso desse e fala, eu não vou ler isso aqui, pô, vocês estão malucos. Vocês estão subestimando o povo, achando que é um bando de idiota que vão acreditar nisso daqui. Ou eles são mau caráter. Mau caráter são, ou são assim, não tem nenhum pudor, faz tudo por poder e dinheiro, que fala qualquer besteira, mesmo ele sabendo a besteira, tendo consciência da besteira que estão falando. Porque é uma loucura falar um negócio desse. Eu cansei, eu sigo muito esses assuntos geopolíticos, que são muito importantes, porque também são um termômetro para a gente ver em que pé está a coisa. Cansei de ver generais globalistas americanos, os tais experts, esses jornalistas experts de TV americana, falando: não, a Rússia está acabada, não tem nada, eles não têm nada. Tudo mentira, gente. Tem sim armas sofisticadas e o Putin quis mostrar. Vocês estão brincando? Olha aqui. Mandou um míssil supersônico lá com 18 coisas, só que sem explosivos, sem capacidade industrial. Ele estava mostrando: olha o que eu tenho. Vocês vão continuar? Eu vou mandar com arma nuclear. E aí, gente? E aí? Imagina um cenário desse. Isso pode acontecer. Uma guerra nuclear generalizada, nossos parceiros já falaram que intervêm, que não permitem. Porque a destruição ia ser muito braba. Eles já falaram que não permitem. Eles interferem. Mas, assim, local, não. Deixa o pau torar. Não interfere, não. Olha que loucura, gente. Olha o perigo disso. A gente está alertando, a gente está falando disso aí, desse perigo. É muito perigoso. E eles, uma desestabilização que causaria uma guerra dessas muito grande. Outra coisa também, o pessoal mais antigo que segue a gente já ouviu várias vezes, que inclusive o pessoal associado, né, já ouviu o Bilu falando de que haveria tentativas de envolver o Brasil em conflito militar aqui na Amazônia. Justamente para quê? Para dar desculpa para uma invasão da ONU, para proteção do bioma da Amazônia, esses caôs, né? Eles estão atrás de Ratanabá, essa é a real. Não são nem os minérios, as coisas. É Ratanabá, gente, porque as tecnologias que tem lá, eles sabem e querem, porque não tem, e sabem que com as mãos nessas tecnologias, eles teriam um controle muito grande aqui. Tá? Eles sabem. Mas o que acontece? A gente está vendo isso acontecer aí com a Venezuela, com a Guiana, com essa instabilidade toda, esse negócio do Biden, essa sinalização dele ter descido em Manaus e ido na Amazônia. Eles estão tentando arrumar uma desculpa para tomar de fato, porque eles já estão lá. Nosso presidente e a Fernanda estão sempre lá fazendo as pesquisas de Ratanabá, conhecem o pessoal, as etnias indígenas locais que falam, já falamos aqui, que existem regiões da Amazônia que nem português mais falam, que os índios já falam inglês, totalmente dominado por grandes corporações, por países, coroa britânica. Isso é uma realidade, isso não é fantasia, isso é uma realidade. Por isso que eles combatem tanto a nossa pesquisa de Ratanabá. Por isso que eles tentam sempre botar o bastão entre as nossas pernas, tentam dificultar, porque a gente não quer o quê? Trazer a atenção, principalmente da população brasileira, para a realidade da Amazônia e para a real importância da Amazônia, que é justamente Ratanabá e suas riquezas arqueológicas, tecnológicas, que são um último, prego no caixão do GO, do governo oculto aí, dos globalistas. Expondo as mentiras todas. Porque é aquele negócio, como eu falei na última live, né? Com o documentário da Terra Convexa, você sempre tem, as pessoas ainda têm a crença nas instituições, ainda acreditam que governos, os Estados Unidos é uma democracia, uma república, é o império das leis, que a NASA é excelência tecnológica. Tem gente que acredita ainda nisso, né? Eles ainda fazem um teatrinho para impressionar o povo, não é? Mas o que acontece? Com Ratanabá é diferente, porque lá tem provas cabais, não tem como negar. Não tem agência, não existe arqueologia, centro de excelência arqueológica que vá tentar. Não, isso aqui não é isso, sabe? Não tem como. As provas estão físicas, estão lá, é impossível. É o que o nosso presidente sempre fala, não é? Se contra fatos não tem como dar um contraponto, imagina contra artefatos. E lá é cheio de artefatos, gente. Então, é por isso que é tão fundamental para eles nos cercearem nas nossas pesquisas, não deixar a coisa eclodir, não é? Essa é a importância. Outra coisa também que eu venho falando para vocês, e está muito feio o negócio, gente, é o seguinte. Eu venho falando para vocês em várias lives há muito tempo sobre vamos dizer, a fome induzida.
tá? A manufatura, a fabricação de uma escassez de alimentos. Porque você, controlando o fluxo de alimentos, você tem uma maior manipulação, um maior controle sobre a população. Tá? E isso está de vento em popa. A criminalização do agro é mundial, não é só o cachaceiro, não. É mundial. Mundial. É impressionante. Estão demonizando o agro, estão tentando restringir a oferta. Inclusive, quem acompanha as notícias, por isso que é importante acompanhar e ver. Na Inglaterra, esse primeiro-ministro, que para mim é o pior da história, é um imbecil, esse Keir Starmer, né? É um fantoche globalista e burro ele, burro, só fala besteira. Impressionante. Mas é um globalista obediente. Né? Ele, tá com uma batalha contra o agro inglês. Inclusive criando impostos, quer criar uma taxação para inviabilizar passar de pai para filho para os fazendeiros, porque lá tem muito disso. Sabe, famílias que são fazendeiros tradicionais são fazendeiros há 200 anos, há 300 anos. São gerações de produtores de produtos agrícolas de excelência. Por isso que tem esses produtos maravilhosos. Queijos maravilhosos, carnes maravilhosas, sabe, leites maravilhosos. Na Inglaterra, então, pelo menos na minha época que eu morava, eu recebia todo dia, tinha leiteiro, estou falando de 86, 87, por aí, anos 80. Tinha leiteiro ainda, Londres, hein? Morava no centro de Londres, pertinho da Sloane Square, que chegava leiteiro todo dia de manhã com a garrafa de leite, aquele leite grosso, uma delícia. Leite puro, gente, leite cru, não é leite pasteurizado, não. Era um dos únicos países no mundo que permitia, que era possível você vender leite cru, de tão alto nível. Aí vem esse imbecil, começa a demonizar os fazendeiros ingleses, para quê? Provocar a oferta de alimentos. Ele quer emerdalhar, falando no bom francês, ele quer emerdalhar a produção agrícola inglesa. Aconteceu a mesma coisa na Holanda, está acontecendo a mesma coisa em Portugal, na Espanha, na Itália, na Europa inteira, nos Estados Unidos inteiros. As famílias tradicionais que plantavam, que eram agricultores dos Estados Unidos, praticamente 1%, são todas grandes multinacionais com transgênico, pesticida, diabo a quatro. O Bill Gates, esse fantochão aí, bobão aí, criminoso, é o maior proprietário de terras agrícolas dos Estados Unidos hoje. O que será, né? Querem controlar a alimentação, né? Por que será? Induzir fome, gente, escassez de alimento, deixar a gente desesperado. É complicado. Por isso que Dáquila está agindo, se precavendo, montando o Agrodáquila, o Ecodáquila, justamente para a gente ter respostas. Olha só, para vocês verem o nível de loucura aqui, ó. Olha só. Então, isso aqui é um senhor que ele é, como é que chama? Ele é um fazendeiro aqui, ó. O governo nos ofereceu um esquema onde somos pagos para não produzir alimentos por 3 anos. Vamos passar fome. Pergunte a si mesmo, por que o governo faria isso? Isso aqui é um fazendeiro inglês falando isso daí, gente. Por quê? Por que será, né? Olha, é depressivo esse negócio, gente. A gente está vendo aquele negócio, está vendo acontecer tudo que a gente vem falando. Esses anos todos, a gente está vendo acontecer com a maior clareza tudo isso. Está muito claro o jogo, está muito claro as atitudes, a cara de pau, não é, de nossas lideranças em mentir descaradamente para a gente, como o Bilu falava para a gente lá atrás no grupo da política. Durante a transição, os governos vão sapatear na população. Eu não esqueço dessa frase dele, porque eu consigo ver com a maior clareza esse pessoal sapateando de fato, mentindo descaradamente, rasgando as nossas leis. Lei é pro forma, é só assim para enganar o otário, não é como a gente fala no Rio, é para enganar o otário, porque não serve para nada. Porque quando as lideranças querem, ignoram, pervertem, distorcem, e aí fica por isso mesmo. Eles têm o monopólio da força, gente. Fazem o que quiser. Vai piorar para depois melhorar, Daniel? Vai. Vai piorar para depois melhorar. Vai. Lucélia Fernandes Leme. Felipe pergunta, e as camas médicas que chegaram nos Estados Unidos, procede? Ai, gente. Eu não sei quem é JP, o que você falou. Essas camas médicas são as famosas medbeds. Isso é fantasia, gente. Tudo fantasia. Vocês viram aquele filme da Jodie Foster e o Matt Damon, chama Elysium? Lá tem as medbeds. De lá que saiu isso daí. Isso daí são os grupos de desinformação que, há uns anos atrás, chamavam de QAnon. Eu não sei se já ouviram falar disso, do QAnon,
acredite no plano, vai todo mundo ser preso, o Obama vai para Guantánamo, e tem o Gessara, o Nezara, que vai nivelar todo mundo, vai dar dinheiro para todo mundo. E tinha algumas pessoas aqui no Brasil que eu ouvia de vez em quando e falava, já já vão prender todo mundo, vão não sei o quê, e já não sei das quantas, e falava, o Kennedy, o JFK, não é RFK, o John Kennedy Jr. está vivo, não morreu. E, gente, um monte de loucura que esse pessoal falava. Eu falava, gente, isso não existe. Eles estão distorcendo as coisas. Isso é fogo amigo, isso é desinformação para enganar vocês. Tanto é que o moto deles era Trust the Plan. Confie no plano. Daí é por quê? Porque começou os carneirinhos a verem, a população começou a enxergar o que estava acontecendo, estava tudo muito rebuscado. O pessoal começou a identificar as coisas, né? Peraí, isso aqui está errado, né? Aí começou com essa desinformação para não, calma, acredite. Aí começava a falar um monte de besteira. Aí vê esse Nezara, Gessara, e um monte de gente falando. Aí, Medbed, gente, essa história dessas camas médicas, o Medbed, né? Eu já ouvi de tanto lugar, gente, isso não existe, isso é uma mentira, não tem tecnologia para isso, não tem um grupo, tá? Não tem um grupo com uma força suficiente para contrastar ainda esses Anunnakis, esse grupo de poder todinho que a gente descreve, que é o GO. Não tem, gente. Não tem como. Os seres estão tentando, conosco em Dakla, formar um grupo de mão dada com os parceiros, hein, gente? Poxa, tá de olha quanto tempo, já estão quase 30 anos, gente. Expandindo sempre, mas olha a dificuldade, olha como é. Não é passe de mágica, não. Não é filminho de ficção, não, que o grupo Salvador. São anos que o povo fala disso. E a gente não vê. Nezara, Gessara, então pararam de falar, né? Que já vem, não sei o quê. Isso é tudo desinformação. Não existe nada disso de Nezara, Gessara, não existe Medbed, não existe essas situações que o nego fica falando, que o nego fica descrevendo. Hoje em dia, eu vejo muito poucos que ainda têm a cara de pau em ficar repetindo essas narrativas loucas, tá? É um ou outro, mas teve uma época, uns 3, 4 anos atrás, ou 5 anos atrás, que era uma febre, gente. Todo mundo falando dessas doideiras. É surreal isso, gente. E aí, aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, gente. E aí? Cadê? Não tem. Isso é tudo desinformação, gente, tá? É tudo desinformações. Vamos ficar espertos, gente. Ai, ai, ai. Pois é, Maico, a anomalia dos astros está demorando, né? Atrasou muito. A gente, toda hora, é porque vou ser sincero com vocês. O Bilu, ano passado, pediu para focar em Ratanabá e acelerar com Ratanabá pela urgência de apresentar o que está em Ratanabá. Também as informações, os artefatos, tudo que está lá, vai acelerar muito a projeção de Dáquila, porque o pessoal vai ver as coisas todas. E também tem o seguinte: existem artefatos em Ratanabá cuja tecnologia é muito avançada, que são artefatos que nós podemos manipular. E eles vão ser muito necessários nessa transição. Por isso que a gente deu vamos dizer, uma focada em Ratanabá, tá? É por isso. Por isso está atrasando, não é que a gente está enrolando. O Bilu mandou focar em Ratanabá, foi por isso, tá?